Bem-vindos, amigos, ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Juntos aqui vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Ah, mas o meu não tem essa capa. Já teve várias, ok? Eu mostro apenas por funções meramente didáticas. Bom, antes de nós começarmos a mensagem de hoje, peço aos amigos, como sempre, aqueles que não se inscreveram ainda no canal do YouTube Videira Espírita, que o façam. E eu falo isso porque esses vídeos também são divulgados no Facebook, né? Mas é importante se inscrever lá no YouTube, a fim de nos ajudar na divulgação, porque quanto mais os vídeos do YouTube são, vamos dizer assim, destacados como vídeos que têm inscritos, que as pessoas estão gostando dos vídeos, mais o canal é recomendado a outras pessoas que buscam esse mesmo tipo de conteúdo no YouTube. Então, para a divulgação é muito importante e nós agradecemos muitíssimo aos amigos. Vamos então à nossa mensagem de hoje, que é a mensagem de número 90. Estamos chegando exatamente na metade do livro. Bom, né? São 180 mensagens e hoje nós estamos chegando exatamente na mensagem 90. Isso quer dizer que estamos completando 3 meses, na verdade 3 meses e uma semana, porque nós fizemos a introdução, não é? Com aquele texto que vem logo no início do livro. É por isso que sempre tem um número a mais quando nós divulgamos, porque na verdade esse é o programa número 91, embora a mensagem seja 90. Apenas informações. Muito bem. Nossa mensagem de hoje, então, tem o título de Ensejo ao Bem. Ensejo é oportunidade, né? Uma oportunidade, um ensejo ao bem. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 50 do capítulo 26 da narração do Evangelho feita por Mateus. Nós temos 4 evangelistas, 4 narradores do Evangelho. Mateus é o primeiro, não é? Na ordem, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 50, então vamos ficar um capítulo bem grande, não é? Nós vamos ter lá: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Acabamos de identificar quem é este, a quem Jesus destaca como amigo. Exatamente o apóstolo Judas Iscariotes. Então, Judas se aproxima e, ao beijar Jesus, Jesus lhe pergunta: Amigo, a que vieste? Mas lembremos que antes o que aconteceu? Lá na última ceia, Jesus diz para que ele saísse e fizesse o que tinha que fazer. Jesus já sabia o que ele faria. Jesus já tinha dito a eles, aos apóstolos e aos discípulos, que seria preso, supliciado e que iria embora. E que voltaria no 3º dia. Disse isso também. Então, ele sabia, ele não estava surpreso como: o que você está fazendo aqui? Não, havia uma intenção. Como sempre há uma intenção em tudo que Jesus fala, para nos passar lições, ensejos de reflexões e aprendizados, oportunidades, não é? Aqui, aproveitando a nossa palavra de hoje.
Emmanuel, então, vai comentar o seguinte sobre este versículo. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem. Prodigalizando é ofertando sem limites, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto aos homens. Quer dizer, que em nenhum momento ele deixou de criar oportunidades que favorecessem o bem. Desculpe. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentara amorosamente o assunto na última reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, ao se aproximar, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, ou seja, identificando Jesus perante aqueles que estavam junto para prendê-lo. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até ao derradeiro instante. Então ele estava ali, em nenhum momento, tirando aquela condição de amigo, e os bons espíritos fazem isso conosco mesmo o tempo todo. Até aquele momento em que a gente poderia evitar o mal feito, eles estão nos incentivando a resistir ao arrastamento da imperfeição e das nossas ainda viciações morais. Estão nos convidando a repensar, porque eles não nos tiram, como Jesus não tirou. Jesus não falou com Judas: Judas, olha o que você vai fazer, não faça isso, você vai se prejudicar. Não, Judas esteve 3 anos privando da intimidade do mestre. Informações era o que mais Judas tinha. Mas Judas tinha as suas más tendências, como todos nós temos. E quando Jesus nos diz para que vigiemos e oremos para não cairmos em tentação, passa por aí. Então, os bons espíritos e à frente dos bons espíritos na nossa reencarnação, não somos aqui um dos 12 apóstolos, não privamos de 3 anos da intimidade de Jesus, mas temos na nossa encarnação um espírito encarregado de nos acompanhar e de nos oportunizar, ensejar reflexões para os momentos que usamos o nosso livre-arbítrio, a fim de que não nos permitamos, de novo, como no passado, nos deixarmos arrastar pelas nossas más tendências. Eles tentam. Mas é claro que alguém falar, é preciso que a outra pessoa esteja o quê? Atenta, aproveitar o que alguém fala. É preciso que a outra pessoa esteja disponível a ouvir. E muitas vezes, e com certeza todos nós aqui, já passamos por essa experiência de estarmos falando com alguém. É claro que também já aconteceram situações que pessoas falaram conosco que nós não ouvimos. E também de nós falarmos com pessoas o melhor, querendo o melhor para elas, e elas também não ouvirem. Se manterem ali surdas e endurecidas naquela decisão equivocada. Jesus falou, com certeza Jesus sabia que Judas não ouviria e não voltaria atrás, porque ele estava tomado por aquela ideia equivocada de que, em sendo preso, Jesus chamaria os anjos
e tomaria conta da situação, né? Ela ia pedir intervenção militar dos anjos e ia dominar tudo. Não é assim que se promove o crescimento de nós, humanidade imperfeita, de um mundo de provas e expiações. Os bons espíritos nos trazem situações onde estamos ali aprendendo o que é o bom, o que é o bem, mas na hora da prova, na hora da expiação, é por nossa conta e risco. Até o último momento, eles não vão nos impedir. E se não eles, porque muitas vezes, como não estamos ouvindo, não temos nem sintonia para captar a ideia que eles nos dão, essas ideias vêm por bocas benditas, quer dizer, encarnados que estão sintonizados e que muitas vezes são os que trazem um conselho, são os que trazem, olha, você não deveria ir, olha, pensa bem, não é melhor deixar para depois, esquece isso, olha, ele é teu irmão, é teu filho, mas olha, o que é isso? Aquelas pessoas estão ali imbuídas de dar o melhor. Então, os bons espíritos se valem dessas pessoas para levar a elas as melhores ideias, as melhores palavras para aquele que está em risco diante da sua própria consciência. Nosso Emmanuel continua. Vou repetir essa frase que é maravilhosa. Entre tantas e tantas de Emmanuel, que são quase que máximas, não é? Seu coração, desculpa, eu deixei o sonoro dos avisos ligados. Seu coração misericordioso, o coração de Jesus, proporcionava ao discípulo inquieto, claro, estava inquieto. Claro que ele sabia que estava fazendo algo terrível, mas estava ali se permitindo enganar por ideias fantasiosas. Com certeza, sendo usado pelas forças trevosas. E é muito interessante, não é? Porque no colégio apostólico, Jesus não buscou espíritos perfeitos, bons, iluminados. Ele buscou pessoas como nós, para que nós aprendêssemos e evitássemos repetir muito dos equívocos que os próprios apóstolos, estando próximos de Jesus, cometeram. Ah, mas olha, eu não sou Pedro, imagina se eu sou Pedro. Mas entre nós e aquele Pedro, entre nós e aquele Judas, temos 20 séculos que nos separam. Eles estavam há 3 anos convivendo com o Evangelho de Jesus, trazido, lógico, por ele mesmo, extremamente impactante. Conviver com o Mestre é compartilhar da sua aura. Mas nós não estamos perto do Evangelho há 3 anos. Nós estamos perto do Evangelho há 2000 anos. Então, isso nos coloca num patamar de amadurecimento, de compreensão das suas lições, diferentes das dos apóstolos. E todo o aprendizado que eles tiveram, e até mesmo as suas quedas, nos servem de lições. Conseguimos nos identificar com o medo de Pedro, não é? Com os arroubos de João, com a crítica de Tiago. Então, tudo isso nós vamos, muitas vezes, não mais os apóstolos dos 12, mas com Paulo de Tarso, não é? Com, muitas vezes, a sua dureza. Afinal, ele tinha aquela dureza dele. Dureza não tira o lado bom. Ele teve muito poder. Ele era uma pessoa que tinha um jeito de falar meio curto e direto, digamos assim. Mas estava lá no esforço de cultivar nele o cristão que ele desejou ser no momento em que ele encontra Jesus na estrada de Damasco.
Com certeza todos nós tivemos este momento, tivemos a nossa estrada de Damasco e naquele momento nós dissemos: Senhor, o que queres que eu faça? E estamos aqui. Né? Paulo fez no estilo de Paulo e nós vamos fazendo ao nosso estilo, ok? Embora, continua Emmanuel, embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe Jesus o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz. Não se entrega a queixas inúteis. É interessante, não é? As queixas são inúteis, não são? As queixas não resolvem problemas. Nós precisamos observar e, diante da situação, fazer o melhor. Queixa é uma coisa. Nós damos um toque naquele que não está agindo bem, se pudermos, isso é outra coisa, isso não é queixa, não é? Não se entrega a queixas inúteis. Não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Então, Jesus não condenava. Vamos até lembrar aqui a passagem da mulher adúltera, onde ele diz: onde estão os homens que te acusavam? Aqueles que te acusavam, que te condenavam. Foram embora, Senhor, eu também não te condeno. Mas aí ele dá o toque. Vá. E não continues a errar, a fim de que coisa pior não te aconteça. Essa é uma advertência tão amorosa. Se nós ouvíssemos quantas vezes vem aquela intuição e às vezes a gente, não, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. E o anjo da guarda fala: calma, não é assim, não é por aí, vai fazer uma prece, desacelera, você tem que vigiar, você tem que orar, senão você vai cair de novo nessa fraqueza ou naquela outra fraqueza. Quem não as tem? E nosso Emmanuel continua. E é interessante, não é? Porque nós vamos fazendo esse trabalho e como nós vamos nos afeiçoando a esses corações, não é? Fico até meio emocionada. Porque a gente vai criando elos de afinidade com esses companheiros do mais alto, né? E do mais além. De gratidão, né? Elos de gratidão. Quanto que Emmanuel tem nos favorecido. Ricas reflexões. Quanto! Não tem como não sermos tão profundamente agradecidos a ele. Bom, Chico a gente sabe, né? Chico a gente via. É fácil se ligar a Chico Xavier. Chico é um instrumento. É um instrumento. Essas ideias não são de Chico Xavier. Essas ideias são de Emmanuel. Chico é o instrumento através da qual nos chegaram essas ideias. Nossa gratidão é para Chico, sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos nos ligando à fonte das ideias. E isso está no nosso Emmanuel. Então, nosso Emmanuel conclui dizendo o seguinte: nesse gesto, esse gesto é qual? É o gesto que não censura, que não maldiz, que não reclama. Nesse gesto de inesquecível beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade, da última oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos.
Vou repetir. Nesse gesto de inesquecível beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Aí a gente pode pensar, mas o que poderia ser isso? Porque já dá gastura, né? Já dá gastura. Assim, então, quer dizer que isso pode acontecer comigo? Supremos testemunhos, martírio? Que tipo de martírio? Que tipo de testemunho? Me fala. Gera uma ansiedadezinha, não gera? Vamos trabalhar a nossa vida inteira. Somos espíritos imperfeitos num mundo de provas e expiações. Como é que é a nossa vida se nós vivermos bastante, não é? Como é a nossa vida? Como é o final da nossa vida? Vemos aqueles que amamos desencarnando. Se vivemos muito, não é? Meu pai falava que meu pai que desencarnou com 91 anos, ele falava daqueles que ele amou como se fossem um cacho de uvas que iam soltando do cacho, soltando, e disse assim, eu só vejo as uvinhas caindo e indo embora. E o cacho está com tão poucas uvinhas. Daqui a pouco só sobro eu. O irmão mais velho dele ainda está aí. E nós vamos nos sentindo assim. Isso não é sacrifício? Isso não é testemunho? De vivermos essa perda, de vermos os nossos afetos desencarnando. Quanto mais a gente vive, mais a gente vê eles indo embora. Isso é martírio para muitos e testemunho para muitos. Muitas vezes o que vemos acontecer conforme envelhecemos. Doenças, não é? Degenerações na saúde. Tudo isso é testemunho, não é? O quanto uma doença degenerativa, vamos dizer, das articulações, que tanto nos faz sofrer, não nos exige de testemunho e de martírio, para que não nos entreguemos à revolta, para que não nos entreguemos ao desânimo. Essa e outras tantas doenças e limitações que o tempo vai nos trazendo. Jesus teve a cruz dele e nos mostrou como enfrentar a cruz dos martírios e dos supremos testemunhos. Cada um de nós tem as suas necessidades, temos as nossas necessidades reencarnatórias. E nesses pontos, né, de aprendizado, muitas vezes, exatamente nesses momentos, quanta coisa nós vamos resgatando em termos de aprendizado que está, às vezes, mais necessitado de ser revisto, de ser aprofundado, de ser alargado. Não vamos esquecer que todo o nosso caminhar, toda a nossa jornada é secundada pelos bons espíritos. Em nenhum momento estamos sozinhos. E nenhuma situação que nos é colocada para vivermos é aleatória ou nada a ver, inútil. Não. Todas são importantes para o nosso crescimento. Então, para o nosso, né, nos ensejando aqui ao bem. Coitadinho, ele já está aqui com as folhinhas soltando. E imbuídos, como sempre, do mais profundo espírito de gratidão, vamos orar ao nosso Mestre amado. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia em nossas encarnações, em nossas jornadas aqui, mais uma vez, Senhor, na carne, para crescermos em tantos e tantos aspectos.
Obrigado, Senhor Jesus, pelas oportunidades, pelos companheiros, amigos, afetos, família, saúde. E até mesmo, Senhor, sabemos que a falta da saúde também é um recurso, só que é um recurso para o nosso aprendizado espiritual e moral. A falta, seja de que recurso for, é sempre também material de aprendizado. Então, Senhor, sustenta-nos em nossas provas, em nossas expiações, em nossos dias, em nossas noites. Sustenta também, Senhor, os nossos lares, os nossos afetos, os nossos queridos. Mas sustenta igualmente, Jesus amado, todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Jesus querido, aos nossos irmãos que estão em sofrimento. E queríamos destacar também, Senhor, em especial, já que os citamos, os nossos afetos queridos que já partiram para o mundo espiritual. Que eles recebam o nosso carinho e que também, voltando aos nossos irmãos de humanidade em sofrimento, estejam encarnados ou desencarnados, que os teus mensageiros do mais alto possam também enxugar as suas lágrimas, e sabemos que o fazem, Senhor. Mas aqui estamos, somando o nosso carinho a todo esse trabalho bendito que é realizado em Teu nome, aqui no nosso amado planeta Terra. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de novo, de volta, com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.